Olá, mais uma noite aqui com o livro Terapia do Esquema. Hoje a gente vai ver a terceira parte desse capítulo que é bem conceitual, que é o modelo conceitual de Jeffrey Young na terapia do esquema. Mas eu vou estar trazendo um compacto do nosso encontro passado, que de fato ficou aí algumas arestas por ter sido muito conteúdo com relação aos esquemas. Então, tem esquemas que são muito parecidos e similares um com o outro, e eu vou estar trazendo algumas diferenciações aqui para alguns esquemas. Parte 3. E aí, trazendo esses tópicos, né, que a gente viu na parte 2, como que a gente identifica o esquema? Podem ser difíceis de diferenciar, porque muitas vezes se sobrepõem e coexistem na mesma pessoa. Tá? E a melhor forma de distingui-los é analisar a origem e o tema central de cada esquema, as emoções que desencadeiam e os padrões de comportamento, que são os modos de enfrentamento que geram. E hoje a gente vai ver sobre isso, esse modo de enfrentamento. Então, a dica para diferenciar os esquemas são 3 perguntas. A história do desenvolvimento, quando e como a crença se formou? Qual era a necessidade emocional básica desse sujeito que não foi atendida? Foi segurança, autonomia, reforço? A segunda pergunta, a emoção primária, o que essa pessoa, o que esse indivíduo sente quando o esquema é ativado? Medo, vergonha, ansiedade? Então, dentro dessas 3 características, que a gente começa a buscar esses esquemas. E aí vem a terceira pergunta, o modo de enfrentamento, qual é a resposta comportamental desse indivíduo? Então, o indivíduo se paralisa, evita ou hipercompensa? E hoje a gente vai ver essa terceira pergunta aqui também. Para ficar mais fácil, eu busquei aí acoplar os esquemas que eram bem similares dentro dos seus domínios. Então, a desconexão e a rejeição surgem na experiência da falta de segurança, do amor e da aceitação na infância. E se confrontam, na verdade, na questão de a gente não saber muito bem identificar, e aqui a gente melhora aqui, isso daí, que é a privação emocional versus abandono e instabilidade. Então, qual que é a diferença de um para outro? A privação emocional, o tema central é a crença de que as necessidades emocionais de carinho, empatia, compreensão nunca serão satisfeitas pelos outros. E o indivíduo que se sente incompreendido e sozinho, mesmo quando está rodeado por pessoas, ele se coloca em relacionamentos e tende a se fechar emocionalmente e manter uma distância para evitar a decepção, o que acaba confirmando essa sua crença, tá? Então, ele acredita que nunca será satisfeito pelos outros, tá? O abandono e a instabilidade, o tema central é a crença de que as pessoas se importam com você e não se importam com você e elas vão embora. Eventualmente, elas vão partir e deixar emocionalmente isolado e sem suporte. Então, o indivíduo que tem esse esquema, ele tende a ser excessivamente dependente ou oposto a isso. Ele evita intimidade para não se apegar. E aí fica constantemente testando a lealdade dos outros e fica em alerta para qualquer sinal que será abandonado. E cria esse cenário, tá? Já a defectividade, que é a falha, né, e a vergonha versus a indesejabilidade social, elas têm aí também certas diferenças. Só que a gente vai ver que o falho e vergonha também tem aí a questão bem parecida com a privação emocional. Então, a questão da defectividade e vergonha, o tema central é a crença de ser internamente falho, indigno e defeituoso, ou seja, eu me vejo com defeito, incapaz de satisfazer, incapaz de conseguir algo. E a pessoa tenta esconder essas falhas. Então, o sentimento de inadequação em relação aos outros, ele tem esse medo de exposição e de ser rejeitado, ele pode levar uma busca por perfeccionismo ou o isolamento. Olha os extremos. Ele pode chegar e querer de tudo ser perfeccionista e nunca tá bom para ele, tá? Ou então viver isolado para exatamente não aparecer. E a indesejabilidade social, o tema central é a sensação de ser socialmente inadequado ou inferior, o que impede as pessoas de se encaixar em grupos.
O padrão é a preocupação excessiva com a aprovação alheia. Então, o que o outro vai pensar de mim. E uma forte necessidade de pertencimento, focando em como se apresenta para os outros em vez de ser autêntico. A autoestima depende da aceitação dos outros. Então é aquele que ele precisa toda hora ser fortalecido, de ser chamado, evidenciado, enaltecido, porque ele se sente aí socialmente inadequado. Autonomia e desempenho prejudicados se manifestam como a dificuldade de separar-se das figuras parentais ou desenvolver um senso de identidade e de funcionalidade independente. E o que se parece nesse domínio? A dependência e a incompetência versus a vulnerabilidade ao dano ou a doença. Então, a dependência e a incompetência, o tema central é a crença de não ser capaz de cuidar de si mesmo, tomar decisões ou resolver problemas do dia a dia de forma eficaz e sem ajuda. O padrão que ocorre com esse indivíduo é a busca de ajuda excessiva. Ele foge das responsabilidades e tem pouca confiança em suas próprias habilidades. Olha como todos esses são muito parecidos. E aí vocês podem perguntar, mas Cláudia, como que a gente vai nortear esse diagnóstico, né, essa observação caracterológica, como o Jeffrey Young comenta? Naquelas 3 perguntas, e aqui é mais evidente, é onde a crença é mais fortalecida, entendendo que uma pode estar sendo contemplada na outra, tá bem? E a vulnerabilidade ou dano ou a doença, o tema central é o medo excessivo e irracional de que uma catástrofe inerente possa acontecer a qualquer momento. Pode ser a médica, emocional, financeira, seja o que for. O indivíduo se torna hipervigilante. Olha a ansiedade vindo absurdamente aqui. O ansioso, super cauteloso, evitando riscos por medo. A pessoa se sente incapaz de se proteger dos perigos do mundo. E aí, entrando no domínio dos limites prejudicados, que é ligado à dificuldade de estabelecer limites saudáveis, tanto para si quanto para os outros. O que a gente precisa diferenciar aqui? A subjugação versus o autossacrifício. Então, a subjugação, o tema central é a crença de que é preciso suprimir as próprias necessidades e emoções para evitar punição, abandono ou rejeição. Olha como parece com o primeiro, né? É, o padrão desse indivíduo se sente impotente e controlado pelos outros, cede aos desejos alheios, não por uma escolha altruísta, mas pelo medo das consequências. Já o autossacrifício, o tema central é a crença de que é preciso sempre focar nas necessidades dos outros, em detrimento das suas próprias, por um senso de responsabilidade ou de culpa de danos ou dor aos outros. Ao contrário da subjugação, a pessoa sente que está agindo moralmente ao ajudar os outros, mas não se sente impotente, e sim sobrecarregada. Ele não nota que isso daí é um autossacrifício, que ele está abrindo mão dele, ele está achando que ele está over, está todo mundo buscando ele. E pode sentir ressentimento ao longo do tempo, tá? Mas a gente vai estar focando a parte da amígdala, do hipocampo e do córtex, entendendo que a amígdala imprime as nossas memórias básicas, as nossas memórias de infância, as nossas memórias que estão lá no nosso inconsciente e que elas retomam de acordo com alguns estímulos. As emoções ligadas nela são as emoções também básicas, como medo, e geralmente essa emoção bem básica, ela desencadeia uma série de outras emoções dentro do nosso cérebro. Então, a gente vai falar sobre a amígdala hoje, que é essa parte azulzinha aí, ela parece é, uma gota. A gente também vai ver a parte do hipocampo, que ele resgata, ele ajuda a estabelecer essa memória de longo prazo, tá? E a gente vai também falar sobre o córtex, e muito do córtex frontal, pré-frontal, que é onde estão as habilidades mais complexas, que é onde está a questão do poder do julgamento daquela emoção, do poder do julgamento de cenários ou de situações. E trazendo a biologia dos esquemas desadaptativos remotos.
O autor, ele traz uma hipótese sobre uma visão biológica dos esquemas, baseadas em pesquisas recentes sobre emoção e a biologia do cérebro, de acordo com Ledoux em 96. Eles sugerem que não existe um único sistema emocional no cérebro, e sim vários, porque a gente é construída através de sinapses e neurônios que elas vão estar encadeando toda a ligação desse cérebro, tá? E aí ele traz que os sistemas cerebrais relacionados ao condicionamento do medo e do trauma estamos associando as emoções básicas, né? Esse medo. As memórias conscientes são estabelecidas por um sistema que envolve o hipocampo e as áreas corticais relacionadas, ao passo que as memórias inconscientes são estabelecidas por mecanismos de condicionamento do medo que operam por meio de um sistema baseado nas amígdalas. Esses dois sistemas, tanto a parte do hipocampo e as áreas corticais, quanto a parte das amígdalas, elas operam em paralelo e muitas vezes até simultâneo. Tá? E armazenam diferentes tipos de informações relacionadas à experiência. Quando os estímulos presentes durante o trauma inicial são encontrados mais tarde, cada sistema é potencialmente capaz de recuperar suas memórias. E aí a gente fala do sistema amigdaliano, a recuperação resulta na expressão de respostas corporais que preparam para o perigo. É a memória emocional. Respondem rapidamente a estímulos, muitas vezes antes da consciência. Isso é importante a gente entender. Por quê? A gente não está falando que a parte da amígdala ela traz aí uma resposta muito rápida de emoções bem primárias, que no caso é o medo. Não precisavam correr, porque senão poderiam ser comidos, engolidos, precisavam fugir, ou então buscar abrigos com relação a frio, a chuvas. Então, essa situação do perigo até hoje, ela é fortalecida na nossa mente inconscientemente. Então, quando a gente tem alguns tipos de estímulos, a gente não cria uma cognição dele, uma consciência de agir. A gente age, tá? Antes de colocar exatamente esse julgamento e prestar essa consciência, né, essa cognição de chegar aquilo dali é certo ou errado, faz bem ou faz mal, não existe isso. Essa binaridade, a gente só age. Já com o sistema hipocampal, ocorrem lembranças conscientes, elas estão explícitas. Então, é a memória cognitiva aí atuando. Então, ela fornece contexto e significado. Então, ela faz esse cruzamento de validação daquele cenário, se é propício ou se não é. Então, E geralmente, isso está muito paralelo um com o outro. A gente vem numa dinâmica, a não ser quando é algum trauma que foi associado, o medo que foi associado a um trauma, que isso daí está implícito, né? Freud, ele coloca que ele está latente, tá? Então, ele está latente a isso. Se por acaso a gente falasse do sistema hipocampal, a gente está falando que ele está manifesto a isso, tá? E aí, segundo Ledoux, que estudou essa parte, né, da biologia dos esquemas, os mecanismos cerebrais que registram, armazenam e recuperam memórias da importância emocional de um evento traumático diferem dos mecanismos que processam memórias e cognições conscientes sobre o mesmo evento, embora eles possam agir em paralelo. As respostas emocionais podem ocorrer sem participação de sistema de processamento superior do cérebro, envolvidos no pensamento, no raciocínio e na consciência. Então, aí ele já está pegando a parte superior do cérebro, que a gente está falando de um córtex, onde vem o julgamento. Né? Então, a gente vem um pensamento crítico, que é o raciocínio e a consciência da situação. Tá? A questão de eventos traumáticos, eles podem vir sem qualquer tipo de consciência, porque eles estão represados, estão latentes, tá bem? Característica do sistema amigdaliano. Segundo Ledoux, o sistema amigdaliano dispõe de uma série de atributos que distinguem do sistema hipocampal e dos córtex superiores. Então, vamos entender o que é isso.
A parte do sistema amigdaliano, ele é consciente, é mais rápido, é automático. As memórias emocionais no sistema amigdaliano parecem ficar permanente, não faz discriminações minuciosas e é anterior. Vamos entender cada um desse rapidamente. Então, é inconsciente. As reações emocionais podem se formar na amígdala sem qualquer registro consciente dos estímulos. E as emoções podem existir sem as cognições. Falei agora nesse slide passado. Então, sem cognições, o que são essas cognições? Pensamentos, imagens conscientes, e uma cognição que não é implícita ou simplesmente a percepção sensorial. É mais rápido. Um sinal de perigo passa pelo tálamo em direção à amígdala e ao córtex, tá? Mas atinge a amígdala antes de atingir o córtex. Então, tá aqui antes de atingir o córtex. E quando o córtex reconhece o sinal de perigo, a amígdala já começou a responder esse perigo. Tá? Então a amígdala já fez com que o nosso corpo ele tivesse algum tipo de comportamento. Seja a questão de paralisar, a questão de evitar, a questão de rejeitar, enfim. Então ele já teve fugir, então já teve algum tipo de comportamento. A questão do automático é uma vez que o sistema das amígdalas realiza uma avaliação de perigo, as emoções e as respostas corporais ocorrem automaticamente, ou seja, acabei de falar. Em contraste, os sistemas envolvidos no processo cognitivo não se ligam tão intimamente às respostas automáticas. A característica distinta do processamento cognitivo é a flexibilidade de resposta. Uma vez que tenhamos cognição, teremos opções. Então, a partir do momento que o meu corpo ele teve uma resposta automática daquele medo que surgiu, daquele perigo que se instaurou, eu vou aí desenvolver um sistema de processamento cognitivo para exatamente me balizar a esse risco. Então, eu vou processar e gerar flexibilidade na minha resposta para ter controle ou proteção. Tá? E uma vez que tenhamos cognição, teremos opções. As memórias emocionais no sistema amigdaliano parecem ficar permanentes. Memórias inconscientes relacionadas ao medo, estabelecidas através da amígdala, parecem ser gravadas de forma indelével no cérebro e provavelmente ficarão conosco toda a vida. É como se a gente tivesse uma marca de nascença, tá? Isso daí traz o valor da sobrevivência. Não apaga as memórias subjacentes, né? Do que eu acho. Não, aquilo dali que condensou, marcou, e aquilo dali ao longo da vida. Eu vou ter aquele medo, aquele trauma. Agora, pode ser tratado, que a gente vai ver mais à frente. Não faz discriminações minuciosas. O sistema da amígdala tende a evocar respostas condicionadas baseadas em medo diante a um estímulo traumático. Proporciona uma imagem crua do mundo exterior, ao passo que o córtex oferece representações mais detalhadas e precisas e vem a suprimir respostas com base nessas avaliações cognitivas. É, e a questão da característica do sistema amigdaliano é anterior, porque com uma ameaça, a amígdala dispara uma resposta de medo e o hipocampo também integra parte evolutivamente mais antiga do cérebro. As implicações para os modelos dos esquemas, né, nessa visão da biologia dos esquemas desadaptativos remotos. Os esquemas adaptativos remotos, eles agem como um conjunto de memórias, emoções, sensações corporais e cognições que giram em torno do tema infância, como abandono, abuso, negligência ou rejeição. Então, abandono, abuso, negligência ou rejeição. Então, essas implicações, elas geram aí as emoções, as sensações corporais armazenadas no sistema isso aqui também é difícil, hein, gente? Amigdaliano, que são ativadas inconscientemente. Olha como que o autor, o Jeffrey, ele acaba se tornando até mesmo repetitivo, porque ele precisa reforçar isso daí dentro do que a gente busca
como psicoterapeuta, né? Porque simplesmente o indivíduo, o paciente, não vai chegar lá e falando que teve um trauma. Não, a gente vai ter que buscar isso exatamente despertando emoções. A emoção está no centro aqui dessa crença, tá? Se o indivíduo estar consciente delas, as emoções e as sensações corporais ativam-se mais rapidamente do que as conexões, cognições. As memórias e as cognições conscientes associadas ao trauma armazenam-se no sistema do hipocampo. Olha que eu falei que o hipocampal, né? No caso do hipocampo. Como o hipocampo, ele vai trazendo essa memória de longo prazo, tá? E aí ele vai refrescando isso ou reforçando, e o córtex, que vem aí como superior, que vai gerando essa cognição. O fato dos aspectos emocionais e cognitivos da experiência traumática localizarem-se em diferentes sistemas cerebrais pode explicar a impossibilidade, isso é muito importante, frisa aqui, teoria do holofote aqui, pode ser muito importante para explicar a impossibilidade de se alterarem os esquemas por meio de métodos cognitivos simples. E é por isso que surgiu o esquema, tá? Muitos esquemas se desenvolvem em uma etapa pré-verbal. O que é essa etapa pré-verbal? A criança ainda não verbaliza, ela só tem movimento. Então, ela adquiriu esse trauma originando-se antes de ter adquirido uma linguagem ou que geram memórias, emoções e sensações corporais também, tá? Mesmo com essa pré-verbal, porque a memória é exatamente desse tato, as emoções ela vem exatamente por essa troca e a sensação corporal exatamente por esse afago. Então, isso daí é um conjunto que a criança, mesmo não verbalizando, ela tem esse sentimento, esse poder de entender que ela está carente ou não, tá? As cognições surgem mais tarde quando a criança começa a pensar e a falar palavras. É um dos papéis do terapeuta, tá? Ajudar o paciente a atribuir palavras à experiência do esquema. Então, não é chegar e falar para ele que ele é assim, mas é trazendo para que ele verbalize o que ele está sentindo e qual que é a emoção naquele momento. E aí a gente vai cruzando. O outro papel do terapeuta também, mais um dos papéis aí que vem ao longo, é ajudar esse paciente a conectar-se às emoções e às sensações corporais, à memória da infância. Então, a gente não vai fazer um trampolim da infância, mas o que ele comenta, o autor, é exatamente despaginando esse indivíduo, entendendo cada página, o que ele traz de esquema desadaptativo, tá? Para entender qual que é o esquema de maior, né, mais forte, que está levando ele a isso. As emoções têm primazia em relação às cognições, no trabalho com vários esquemas. O que ele fala com isso, o autor? As emoções, elas vêm primeiro, em vários esquemas. Isso não quer dizer que é sempre assim. Mas ele linka exatamente a parte do medo, que é a sensação primária, né, básica, ela está ligada exatamente a uma emoção que vem na reação. Então, só depois a gente vai começar a criar consciência e criar atalhos para gerar opções. E aí, o primeiro objetivo da terapia do esquema é a consciência psicológica, identificar os esquemas e a se tornar conscientes de suas memórias de infâncias, as emoções, sensações corporais, cognições e estilos de enfrentamentos. A gente tem que identificar isso, tá? E gerar consciência a esse indivíduo. E as implicações para a terapia dos esquemas? Os pacientes começam a exercer algum controle sobre suas respostas, aumentando o exercício do livre-arbítrio na relação dos esquemas. E o trauma infantil precoce afeta várias outras partes do corpo. Primatas separados de suas mães experimentam níveis elevados de cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Mudanças neurobiológicas resultantes de separação precoce da mãe são mudanças nas enzimas que sintetizam catecolamina,
nas glândulas adrenais. Então, essas glândulas adrenais está ligada ao sono, apetite, ao humor, tá? E a secreção de serotonina hipotalâmica. Oh, meu Deus, não tem uma palavrinha mais fácil, não? Aí também entra a adrenalina, a noradrenalina, que também prepara o corpo para essa luta, para esse fuga, para essa resistência. E entra também a serotonina no hipotálamo. Primatas também sugerem que o sistema opioide está envolvido na regulamentação da ansiedade da separação. A questão desse trauma infantil precoce, que afeta várias partes do corpo, é exatamente quando ele traz essa marca, essa questão desadaptativa de vivenciar a vida, né? Então, vários tipos de hormônios ou enzimas, elas entram exatamente como parte do corpo, fazendo com que a pessoa seja também desadaptativa nas funções, seja ela na alimentação, como compulsividade, seja no sono, nessa insônia, nessa questão de distúrbio de sono, seja na parte de humor. Então, tudo isso está relacionado a exatamente a hormônios que estão ligados a essa linha de estresse, tá? Que ele chama ali de cortisol plasmático. E aí, quando ele fala no finalzinho, os primatas também sugerem que o sistema opioide está envolvido na regulação da ansiedade e da separação. Então, rede de neurônios e receptores no corpo modula dor, recompensa, humor, resposta ao estresse. Então, é a forma de comportamento que vai ser regulado exatamente para ele buscar essa neutralidade aí no dia a dia dele. As operações dos esquemas. As duas operações de funcionamento fundamentais dos esquemas são a perpetuação e a cura. Então, a perpetuação dos esquemas, ela entra aí como três mecanismos básicos: a distorção cognitiva, o padrão de vida autoderrotista e os estilos de enfrentamento desse esquema. Então, vamos entender isso. Quando ele vem com uma perpetuação de esquema, ele está reforçando esses esquemas. E ele reforça esses esquemas por meio de três mecanismos. A distorção cognitiva, onde o indivíduo percebe equivocadamente as situações, de maneira tal que o esquema é reforçado, acentuado, e a informação de que confirma ou negando a informação que o contradiz. Então, ele vivencia a todo momento aquele novo esquema, tá? Por quê? Por causa exatamente de uma percepção distorcida das situações. Padrão de vida autoderrotista. Em termos comportamentais, o indivíduo envolve-se em padrão derrotista, escolhendo inconscientemente situações e relacionamentos que ativam e perpetuam o esquema, mantendo-se neles, enquanto evita relacionamento que tem probabilidade de curá-lo. Então, aquele reforço daquela vida derrotista, o autor comenta que para ele, para o paciente, é muito mais fácil dele vivenciar aquilo, porque ele já sabe como ele se protege. Então ele já sabe como conduzir aquilo, tá? Então ele busca aqueles mesmos cenários, aqueles mesmos relacionamentos, tá? Pela uma forma dele não fazer uma mudança onde ele não saiba operar. Estilos de enfrentamento dos esquemas. Relacionam-se de formas que levam outras pessoas a responder negativamente, reforçando o esquema. O que é isso? Ele exala tanto os comportamentos desadaptativos, disfuncionais, e pensamentos, e valores, e emoções, que as outras pessoas reagem a isso. E aí, na reação dessas pessoas, o que acontece? Ele reforça o que ele sente. Ele reforça o esquema que tem, tá? E as operações dos esquemas? É a finalidade última da terapia do esquema, tá? A parte da cura dos esquemas é a finalidade última da terapia dos esquemas. Porque como um esquema trata-se de um conjunto de memórias, emoções, sensações corporais e cognições, sua cura envolve a redução de todos esses.
é a intensidade das memórias conectadas aos esquemas, sua carga emocional, a força das sensações corporais e as soluções desadaptativas. Então, o autor, eu acho que eu até coloquei isso aqui em algum momento, o autor comenta que a cura, na verdade, desses esquemas é exatamente ele se perceber, minimizar e saber lidar com aquilo. Tá? Porque não vai haver cura, ou seja, não vai surgir do nada e desaparecer do nada. Aquilo dali tem sim uma marca. Então, essa marca, a única coisa é que a gente vai dar um outro olhar para essa marca. Tá? A cura dos esquemas também envolve uma mudança comportamental. À medida que o paciente aprende a substituir estilos de enfrentamento desadaptativos por padrões de comportamentos adaptativos. Sendo assim, o tratamento inclui intervenções cognitivas, afetivas e comportamentais. Quem viu o livro, tanto a parte da terapia cognitiva de recuperação de Becker, quanto a liberdade, livre da ansiedade de Rob de Leary, ele fala exatamente isso, que ele, para lidar com traumas, né, para lidar aí cada um com a sua conceitualização, com crenças, ele vai ter que começar a dosar comportamentos que exponham a ele a isso, para lidar, ter um enfrentamento adaptativo da situação e reforçando essa resistência de enfrentamento. E não simplesmente tendo um enfrentamento desadaptativo para reforçar o trauma, tá? Então, todos eles aqui estão ligados. A trajetória da cura de esquemas costuma ser árdua e longa. Modificá-los é difícil, pois configuram crenças profundamente arraigadas sobre si mesmo, sobre o mundo e aprendida desde muito cedo. Por mais destrutivos que sejam, os esquemas proporcionam um sentimento de segurança e previsibilidade. Olha o que eu estava falando quando ele busca os relacionamentos idênticos. Segurança e previsibilidade, ele já sabe como ele vai lidar. E os pacientes resistem a abster-se deles porque são fundamentais à sensação de identidade. Eles já se veem aquilo, eles construíram a identidade deles vivenciando aquilo. E renunciar um esquema é abrir mão do conhecimento de quem ele é. Ou seja, quem é esse eu e como é esse meu mundo, tá? A maioria dos esquemas nunca se cura completamente, olha aí, porque não se pode erradicar as memórias associadas a eles. Quando curados, ativam-se com menos frequência, é o que ele fala de cura, com menos frequência, e o sentimento associado torna-se menos intenso, não durando tanto e não causando tanto dano, tá? E aí ele vem com estilos e respostas de enfrentamentos desadaptativos. O comportamento não é parte do esquema, e sim uma resposta de enfrentamento. Então, como o corpo reage, não é parte desse esquema, e sim resposta, é a consequência. E tem 3 estilos de enfrentamento. Todos os organismos possuem 3 respostas básicas à ameaça, que se refere aos 3 tipos de enfrentamento que operam inconscientemente. É lutar, fugir ou paralisar. O lutar, ele está ligado diretamente à hipercompensação. Então, eu vou supervalorar aquilo, eu só vou ultracompensar aquilo. Então, ele luta contra os esquemas, pensando, sentindo, comportando-se e relacionando-se como se o oposto do esquema fosse verdadeiro. Dedicam-se a ser o mais diferente possível das crianças que foram quando o esquema foi adquirido. Um comportamento excessivo, insensível e improdutível. Mas eles são super vulneráveis. Então, eles tentam fazer o oposto para compensar, para lutar essa falta de um padrão adaptativo, né? Então, eles vão super compensar o oposto. Fugir e evitar. Tentar organizar suas vidas de maneira que o esquema nunca seja ativado. Tentam viver sem consciência dele, como se não existisse. Evitam pensar a respeito dele. Bloqueiam pensamentos e imagens, provavelmente que o ativem. E quando esses pensamentos e imagens surgem, os indivíduos distraem-se ou repelem.
então eles vivem fugindo do que eles veem como uma vida desadaptativa. E muitas vezes eles se tornam aí isolados. E aí a paralisia e a resignação o paciente, né, esses indivíduos não tentam evitá-lo, nem lutam contra eles. Aceita que aquilo dali é verdadeiro e sentem diretamente o sofrimento emocional do esquema e agem de maneira a confirmá-lo. Então eles têm aí gatilhos ativadores, as respostas emocionais que são desproporcionais. E os indivíduos vivenciam suas emoções de forma integral e consciente. Então eles entram nesse turbilhão, né, nessa esfera, né, de desadaptativa, entendendo que aquilo dali faz parte da vida dele, que sempre vai ser assim, aquilo não vai mudar, aquilo dali é nato, né? Nasceu daquela forma, aquilo dali não tem mudança. Então, simplesmente, eles paralisam em fazer determinadas coisas, porque eles acreditam que não adianta lutar e não adianta fugir daquilo. Eles só aceitam, tá? As necessidades emocionais fundamentais da criança, elas entram aí no vínculo seguro, na autonomia, na liberdade da autoexpressão, na espontaneidade, no lazer ou limites realistas. Todas essas emoções fundamentais, a gente viu no nosso encontro da segunda parte, que foram os 18 esquemas. Então, elas estão ali evidenciadas. Nosso último slide parte para a questão do comportamento, não, a questão das respostas de enfrentamento. Essas respostas de enfrentamento um estilo de enfrentamento, é um traço daquela pessoa, um traço que a resposta de enfrentamento é um estado, ou seja, a gente começa a perceber como que aquela pessoa reage, que é o enfrenta, né? Atribuindo qual que é aquele comportamento dela. E de acordo com aquele comportamento, é um estado desadaptativo que ela enfrentou na infância. Isso daí, inclusive, o autor coloca na primeira parte, que pode ocorrer, inclusive, em outros momentos da vida, sendo que muitos estão associados ali à infância. A grande maioria está linkado à infância, tá? E quanto mais primário nessa área de desenvolvimento, nas áreas iniciais de desenvolvimento, mais difíceis de serem curados, né? Isso precisa de mais longo prazo. E aí, outra coisa que ele coloca é que um estado de enfrentamento consiste em um conjunto de respostas de enfrentamento que o indivíduo costuma usar a fim de evitar a resignação ou a supercompensação. Ou seja, a gente falou exatamente isso. Ele acaba aceitando aquilo, tá? Para que ele evita, né? Evitar a resignação ou a hipercompensação. E uma resposta de enfrentamento é um comportamento específico ou estratégia que a pessoa exibe em um determinado momento. Isso a gente vai ver no nosso encontro que vem, tá? Que aí ele fala exatamente os padrões de cada esquema que geralmente um indivíduo tem. E aí a gente vai falar sobre a parte de esquemas, respostas de enfrentamento, diagnóstico do eixo 2. Aí eu abro um parênteses, trago um parênteses meu, porque fiquei descontente quando eu encontrei essa parte do eixo 2, que é o diagnóstico, os 5 eixos do DSM-4. Tá? E o DSM-4 ele dividia em eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5. Onde o eixo 1, que o autor traz nesse livro da terapia do esquema, então os transtornos mentais de uso de substância, né? O eixo 2, os transtornos de personalidade e retardo mental. O eixo 3, ele não coloca aqui as condições médicas gerais. O eixo 4, problemas psicossociais e ambientais, também não trata aqui. E o eixo 5, avaliação global desse funcionamento, que acredito que ele traz sim, tá? Acredito sim. Sendo que a nova estrutura do DSM-5, ela vem e organiza esse transtorno que favorece a terapia do esquema.
Vocês vão entender exatamente o que eu vou falar daqui a pouco. Então, o DS5, o DSM-5, ele já organiza os transtornos em categoria, como transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridades relacionados, transtornos depressivos, transtornos de personalidades, entre outros, tá? E isso daí favorece a categorização da parte dos esquemas. E aí o autor Jeffrey Young, ele acredita que o sistema de diagnóstico do DSM-4 tem muitas falhas graves, tá? E que, inclusive, fazendo uma busca, né, uma consulta aí sobre o DSM-5, se ele tinha mais associação com a terapia do esquema, e de fato tem, inclusive favorece. Se der tempo, eu abro aqui para a gente ler. Segundo o nosso modelo, os esquemas internos estão no centro do transtorno de personalidade e os padrões comportamentais do DSM-4 são basicamente respostas aos esquemas nucleares. Como enfatizamos, a cura dos esquemas deveria constituir o objetivo central no trabalho, com pacientes em níveis caracterológicos, tá? Para a maioria das categorias do DSM-4, os comportamentos de enfrentamento consistem em transtorno de personalidade. Vários critérios diagnósticos são a lista de respostas de enfrentamento. Então, olha aí ele colocando, né, de antemão aí, fazendo uma crítica ao DSM passado, tá? Na verdade, o livro foi antes do 5. O modelo de esquemas, por sua vez, dá conta de padrões caracterológicos crônicos e generalizados em termos de esquema e de resposta de enfrentamento, onde o DSM-5 ele organiza aí nesses transtornos e ele traz essas características dos transtornos, muitas características deles são repetitivas, né? E ele relaciona os esquemas e as respostas de enfrentamento às suas origens no início da infância e apresenta implicações diretas e claras para o tratamento, cada paciente com um perfil único. Gente, muito obrigada pela paciência, tá? Um grande beijo.